Fala galera, tudo bem? Aqui é a Silvinha. A gente está fazendo uma dinâmica diferente hoje, né? Essa aula é gravada, porque, inclusive é um sábado. A gente amanhã vai estar fazendo uma dinâmica diferente, então a gente precisa de um espaçamento diferente devido à pandemia e não vamos conseguir gravar a aula. Então a gente está fazendo uma aula gravada que vai ser o que vai mais ou menos amanhã. E esse mês a gente vai falar sobre ser imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se vocês já viram no nosso Instagram, mas a gente já começou com essa pegada desde semana passada da Páscoa. Então vamos iniciar, né, a nossa aula. Na criação a gente vai ver que nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. E isso é física e espiritualmente, né? É assim que a gente interpreta. Mas com o pecado, né, o homem ele foi corrompido. É como se a gente tivesse um disco rígido, se fôssemos computadores ou um videogame, e o nosso disco rígido ele é corrompido. Então a gente não tem mais acesso a Deus. Então com o pecado o homem ele é afastado de Deus. E aí no domingo passado nós falamos sobre Páscoa, né? Sobre o game over, onde Jesus ele vence o pecado, onde Jesus ele vence a morte e nos conecta de novo com o Pai. E Jesus ele vencendo a morte, ele nos conecta de novo com Deus, ele nos traz a salvação, ele nos traz graça e misericórdia, trazendo a gente para uma nova aliança. Mas antes da cruz, Jesus ele nos mostrou no seu ministério como a gente deveria levar a nossa vida, né? Ter uma vida mais saudável em todos os aspectos, no aspecto natural, no âmbito espiritual, e nos deixou exemplos a ser seguidos. E hoje nós vamos falar sobre o princípio básico do cristianismo, que é o amor. Então o tema dessa aula é amando como Jesus ama. A gente vai falar primeiro no âmbito da lei, tá? Jesus, ele é Deus. Deus é amor. Então, Jesus também é amor. O que a gente entende sobre Deus é amor? Porque a gente sempre fala que Deus é amor. Porque é um atributo natural de Deus. Faz parte da essência de Deus. O que faz parte da essência da Silvinha? A Silvinha tem cabelo cacheado. É natural. Por mais que eu alise o meu cabelo, se ele crescer de novo, ele vai crescer cacheado. Então, faz parte de mim. É uma característica minha. Então, o amor faz parte de quem é Deus, é parte do caráter de Deus. E Jesus, sendo Deus, fazendo parte da Trindade, também é amor. E Jesus, ele é a palavra de Deus que veio à Terra. João vai dizer isso no capítulo 1, que Jesus é a palavra, é a ação. E o que isso significa para nós? Jesus, ele veio à Terra para poder realizar aquilo que Deus queria. Então, todos os exemplos de Jesus, toda a forma como ele agia, como ele falava, era a maneira que Deus quer que falemos. É a maneira que Deus quer que andamos. Então, Jesus é o nosso exemplo maior de tudo. Então, quando a gente fala que Jesus é a palavra definitiva de Deus na Terra para que nós possamos nos espelhar. Nós temos, então, um padrão a ser seguido. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 22. A gente vai ler uma passagem onde Jesus está falando com a multidão. Então, em Mateus 22, do 34 até o 40, vai dizer o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com a pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui eles estão falando não somente da lei dos 10 mandamentos, né, que foram as leis que Deus deu a Moisés e desde então era o que guiava o povo, mas havia uma segunda lei. Então nessa segunda lei foi criada por um sistema, né, pelo sistema deles de governo, de convivência, de outras pequenas leis, muitas leis inclusive. Então era maior do que os mandamentos que Deus deixou através de Moisés. E aí Jesus é colocado à prova, né, numa sinuca de bico, onde ele não teria uma saída, porque eles acreditavam que Cristo não seguia a lei
lei que foi dada a Moisés, né? Sendo que Jesus era o próprio Deus, Jesus é a palavra, né? Como falamos. E para Jesus, os mandamentos, eles não eram umas leis rígidas ou então um conjunto de condutas e éticas. Jesus, ele é amor. Então, Jesus enxerga como Deus enxerga. Jesus, ele entende que os mandamentos, eles não são somente ordenanças. É aquilo que ele falou aqui. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ou seja, não idolatrar, não fazer imagens. Tudo isso que está falando acerca de Deus, nos primeiros pontos do mandamento, Jesus resumiu e falou assim, ó, ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E o restante, ele resumiu no ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não mate, não roube, não cobice a mulher do próximo, enfim. Então, Jesus, ele sabia e entendia, de fato, o que eram os mandamentos. Era uma forma que Deus estava falando, olha, essa é a maneira saudável de se viver em comunidade, né? Então, para Jesus era simples identificar aquilo que era lei, porque para ele nada mais era do que uma ordenança de Deus e que seria saudável seguir aquilo em obediência. Desde o princípio, Deus mostra que o reino dele é um reino relacional. Então, ele é tanto vertical quanto horizontal. Por quê? Quando Deus olha para Adão, em toda a sua plenitude, Adão era pleno, Adão tinha um contato direto com Deus, ele não precisava de nada, mas Deus olhou para Adão e falou assim, não é bom que o homem viva só, vou criar uma ajudadora, vou criar a mulher. Por quê? Porque Deus é plural. Deus, ele é triuno, ele é 3 em 1. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus ama o Filho ama o Pai, e ambos amam o Espírito, e o Espírito também ama a eles. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, também não deveríamos ser único, exclusivo. Deveríamos ser plurais. E dentro das regras de convivência estipulada por Deus, né, dentro do amor, dentro da comunhão, a gente seria unidade com o Pai. Só que o homem pecou. Então, o homem, quando ele é destituído, né, dessa presença de Deus, ele é corrompido. E nessa deturpação que ocorre na visão do homem, ele não entende mais o que é o amor, porque ele tinha o padrão que visitava ele todos os dias. A Bíblia vai dizer que Deus falava com o homem todos os dias, o visitava todos os dias. Então, ele conseguia olhar para Deus e falar, caramba, isso é o amor. Então, quando o homem ele é afastado de Deus por causa do pecado, não porque Deus é mau, entenda, o pecado, ele vai de encontro com aquilo quem é Deus. Deus é amor, mas ele também é santo, a gente sempre fala isso. E a santidade de Deus não permite que habite ao mesmo tempo o pecado. É como se fosse uma alergia. A natureza de Deus espelha o pecado. Então, o homem não podia mais ter contato com Deus, mas Deus ainda assim amava a sua criação. E aí Deus sempre tenta retomar aquele povo. Só que, o que acontece? Aquela galera já não tem mais o contato que Adão tinha. Adão ainda tinha uma lembrança de quem era Deus, de o que ele representava. Mas com o tempo isso vai se perdendo. Essa conexão ela se perde. Então o homem tem o conceito de amor muito deturpado. É um amor egoísta, é um amor que vê os próprios desejos, é um amor carnal. Ele deixa de ser um amor comunitário, né? Vamos dizer assim. E aí vem Jesus. Ainda na lei, Jesus nos adverte a amar ao outro, né? Como a gente viu aqui esse resumo, como a nós mesmos. Mas, Silvinha, como amar ao outro como a nós mesmos? Isso é muito complicado. Por quê? A gente é levado a nos odiar. Né? A gente tem a mídia que nos bombardeia com muitas coisas, não só a mídia, mas muitas outras coisas, né? Ideias e ideais, que fazem com que a gente alimente um ódio pelo nosso próprio corpo, pelas nossas peculiaridades, pela nossa identidade. A gente teria que entrar num padrão. Então, a gente aprende a odiar aquilo que Deus criou. E aí, como é que eu vou amar o outro se eu não sei nem me amar direito? Esse amar ao outro não se fala muito da maneira, mas se fala muito sobre a intensidade.
sobre você se colocar no lugar do outro. É você trazer a humanidade para o outro. Não quer dizer que você tem que amar incondicionalmente, cegamente, gostar de todo mundo. Não se fala de gostar. Esse amar ao outro como a você mesmo é você tratar o outro com respeito, é você tratar o outro com dignidade, não tirar dele a humanidade. Então, é o que a gente vê muito acontecendo ao longo da história, né? Até quando a gente vê, por exemplo, um opressor. Quando a gente é o oprimido, dependendo de como a gente caminhar, a gente acaba virando o opressor. Por quê? A gente detesta tanto aquilo que fazem com a gente que a gente acaba retribuindo na mesma moeda. E não é sobre isso. O amor que Jesus está falando não é sobre isso. É sobre não desumanizar o outro, é tratar com respeito. Então, se eu trato com respeito o outro, eu não vou roubá-lo. Se eu trato com dignidade o outro, eu vou me colocar no lugar dele. Eu não vou cobiçá-lo, eu não vou matá-lo. E é disso que Jesus está falando. Então, a gente vai para um novo momento. Qual é esse momento? A ceia, né? A última ceia da Páscoa, onde Jesus ele vai deixar um novo mandamento. Se você puder anotar ou abrir a sua Bíblia, vai em João 13, que a gente vai ler o 34. Também tem em outras passagens, né, nos evangelhos, a mesma história. E aqui Jesus ele vai falar o seguinte, ó: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E Jesus foi muito repetitivo nisso, né? Por quê? Aqui a gente entra num novo padrão, o padrão de Cristo. Não é mais eu amar o outro como eu me amo. É um amor mais profundo, é um amor mais denso. É um amor que é capaz de se sacrificar pelo outro, porque foi assim que Cristo nos amou. Então, a gente está falando sobre ser capaz de dar a nossa própria vida por qualquer pessoa, porque foi isso que Cristo fez. Então, a gente pode perceber algumas coisas do amor que vem de Cristo. Então, o amor, ele pode ser resumido em uma outra palavra: atitude. Amor, ele não é sentimento, porque o sentimento, ele é passageiro, ele é efêmero, ele é muito sensorial, ele tem muito a ver com o momento, então ele não é algo concreto. E o amor que vem de Cristo é concreto, o amor que vem de Cristo é revertido em atitudes. A gente vai ver ao longo do seu ministério e o quanto Jesus é amor através de suas atitudes. Jesus curando num sábado, ele está mostrando que a vida daquela pessoa, que a saúde daquela pessoa era mais importante que uma doutrina. Então, a gente está falando de um cara que ele olhava para o outro, de fato, com amor. Ele olhava para as pessoas e falava assim: eles vão me crucificar. Só que é pão que eles precisam, eu vou dar o pão. É da cura que eles precisam, eu vou curar. Porque Jesus já visualizava que, apesar da multidão, dali poderiam nascer outros discípulos. Não os discípulos que ele separou para ele, mas pessoas seriam salvas. Então, Jesus ele via com olhos de amor para cada uma daquelas pessoas. E ao ir para a cruz, que foi a sua maior obra de amor, ele não olhou só para aquela galera ali. Ele olhou para mim e para você. E é importante ratificar o seguinte: Deus não mandou Jesus para morrer por todo mundo. Eu aprendi isso com um amigo, que foi professor na galera da atividade, eu nunca esqueci isso, que é o Rodrigo. Ele falou: Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu por cada um de nós. Isso é muito diferente. Todo mundo é você colocar todo mundo num saco e essa galera aí. Não. Foi pela Silvinha, foi pela Ana, foi pela Camila, foi pela Maria, foi pelo João, foi pelo Dudu. Foram por pessoas, por cada um de nós. Ele já te visionava na cruz naquele dia. O amor de Jesus, ele é um amor revolucionário. O que é um amor revolucionário? É um amor que é capaz de mudar o teu entorno. Jesus ele foi tão importante na história que ele dividiu a história entre antes e depois dele, independente de quem acredita que ele é o Filho de Deus ou não. Então, o amor de Jesus foi revolucionário. Um amor revolucionário é aquele amor que pode mudar
a tua casa, é um amor que pode mudar a tua escola, a tua família, a sociedade como um todo, num geral. E aí a gente vai ver isso através da vida de João, através da vida de Pedro, de Paulo, Martin Luther King, Irmã Dorothy, Madre Teresa de Calcutá, Malala. São amores, são pessoas que tinham um amor tão grande, não por causas, mas por outras vidas, que foram capazes de mudar a história, o rumo da história, aquela sociedade. A gente chega a segregar muito o que é sacro, né? Aquilo que é sagrado, daquilo que é secular. Quando nós somos os dois. Da mesma forma que nós somos corpo, alma e espírito, nós somos uma pessoa que somos seres sociais, habitamos numa sociedade, então as minhas atitudes refletem na sociedade, assim como Cristo fez para aquela sociedade. Só que eles esperavam um revolucionário político. E Jesus veio mostrar que o amor dele não tem a ver com partidos políticos, não tem a ver com políticas públicas, mas tem a ver com atitudes de amor independente de qualquer coisa. Porque ele era o amor. E ele mostrou que, independente daquilo que você acredita ideologicamente, você pode fazer a diferença no mundo com o amor que vem dele. Então, a gente vê que o amor de Jesus, ele é atitude e é revolucionário. O amor não é uma ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias, porque ideologias são limitadas. Em algum momento, a gente acha que determinada ideologia pode nos libertar, quando ela coloca a gente numa outra caixa. A única pessoa que pode nos libertar é Jesus. Por quê? A gente não fica preso a ideias, porque ideias são limitadas, e Jesus, ele é eterno e ele vive até hoje. E ele se revela a cada dia de uma maneira diferente para nós. Então, o amor não é uma ideologia, é de fato uma atitude. Então, o amor a gente pode resumir a uma pessoa, né? Como falamos, que é Cristo. O amor de Cristo, ele é intolerante ao pecado. Então, quando a gente vê atitudes racistas, quando a gente vê atitudes homofóbicas, quando a gente vê atitudes que levam ao feminicídio, quando a gente vê que está tendo agressões infantis, ele é intolerante a isso, ao preconceito, ao machismo, à agressão. Ele é intolerante a esses atos. Mas o amor de Jesus é totalmente tolerante e acessível ao pecador. E isso tem que ficar muito, muito, muito claro na nossa cabeça. Por quê? Por a gente entender muitas das vezes e procurar entender que essas ações baseadas no amor são positivas, tudo aquilo que as pessoas fazem de negativo no mundo, a gente condena a pessoa. Só que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra potestades e principados, é contra o mundo espiritual. O mundo jaz do maligno, a Bíblia diz isso. A nossa luta é para salvar vidas, independente de quem seja. E isso entra numa dualidade muito grande conosco mesmo. Por quê? A gente acaba tendo fome e sede de justiça. E aí, como a nossa fome e sede de justiça, muitas das vezes, a gente não consegue olhar para o pecador sem tirar ele do pecado, sabe? E foi o que Cristo fez por mim e por você. Quando ele morreu na cruz, ele morreu pelo ladrão, ele morreu pelo estuprador, ele morreu pelo assassino. Ele não morreu só por quem mente, por quem cola, por quem desobedece os pais. E aí a gente faz o quê? Sentença de morte para essa pessoa. Tira essa pessoa totalmente da sociedade. Não é que elas não tenham que pagar por aquilo que elas fizeram. Tudo tem uma consequência, ela deve sim acontecer. A justiça ela tem que ser feita, porque Deus é justo. Só que a gente não pode negar Cristo e uma opção de regeneração para as pessoas. Então, no discurso de que tem pessoas que elas não merecem ser salvas, não cabe dentro do amor de Cristo. Porque eu não mereço ser salva. E você também não merece. E ninguém merece, por isso chama graça. Porque nós não merecíamos e mesmo assim ele veio e nos amou. Então a gente tem que ter muito ratificado na nossa cabeça de que o amor de Cristo ele é intolerante ao pecado, mas é totalmente tolerante e acessível ao pecador, independente do seu pecado. Todo mundo merece uma segunda chance, porque se você parar para pensar, quantas chances Jesus te deu essa semana?
Ele me deu muitas. O amor de Jesus, ele é resistência, né? Como vimos anteriormente. Resistência ao pecado, não a pessoas, tá? E não é resistente, porque aquilo que é resistente pode ceder. É aquilo que faz frente ao pecado. Então, a gente vai ver o seguinte. Lá em Lucas, você pode anotar e ler depois, que é um texto um pouquinho comprido, 6, 27 ao 36, Jesus está nos ensinando a amar o nosso inimigo. E como é que é amar o nosso inimigo, que ele está falando aqui? Ele está falando que é muito fácil e muito cômodo para a gente amar aquelas pessoas que nos cercam, aqueles que são nossos amigos. Isso, até quem é do mundo, né, que não entende quem é Cristo, não entende como é o seu reino, como é o seu amor, faz. Porque é recíproco, é fácil, é intuitivo. Agora, amar o nosso inimigo, dar a outra face, dar e não esperar nada em troca, isso sim é o diferencial. Lembra quando ele falou que nós devemos amar como ele? E se a gente não fizer isso, se amar, né, uns aos outros como ele nos amou, as pessoas não vão reconhecer que nós não somos, que somos discípulos dele? É sobre isso. Então, amar o nosso inimigo. E a gente vai ver que Jesus, ele fez isso. Jesus, ele amou aquela galera que gritou crucifica-o. Ele amou Pedro, que negou ele 3 vezes, e ele já sabia que Pedro ia negar. E depois ainda falou, Pedro, é sobre você que eu vou edificar a minha igreja. Jesus, ele amou Judas, que foi lá e entregou ele para os seus carrascos, né, para a morte. E Jesus falou o quê? Amigo, a que viestes? E aqui Jesus não está sendo irônico, Jesus não está sendo falso. Jesus realmente tinha Judas como amigo. E eu acho que talvez isso possa ter batido mais profundo em Judas, né, no remorso dele. E amar quem negaria ele, cara, eu acho que esse é o maior exemplo de como amar o seu inimigo. Apesar de que algumas pessoas ele tinha como amigo. E às vezes a gente, na nossa vida, né, cotidiana, a gente não consegue esquecer uma ofensa, a gente não consegue deixar para lá algo que a gente ouviu ou que fizeram com a gente. E eu sei porque isso tem coisas que me magoam e eu não consigo superar de imediato. E Cristo nos chamou para isso. Existe um processo de perdão e tudo mais, que é diferente do de Cristo, que Cristo ele consegue olhar para a gente com tanto amor que ele consegue nos perdoar na hora. E aí, eu ouvi uma pregação que falava o seguinte, o problema não é nem você sentir a raiva da outra pessoa, porque quando você sente raiva, você gera ódio por alguém, por mais que esse ódio ele não se reverta em atitudes negativas contra outra pessoa, você ainda se importa com ela. O problema é quando tem a indiferença. Quando tem a indiferença, você mata aquela pessoa na sua vida. E aí, sobre isso, eu queria que você abrisse em 1 João 3,15, que fala o seguinte, quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, quantas pessoas a gente tem matado na nossa vida? Acho que é uma pergunta que ficou ecoando muito na minha cabeça. Quantas pessoas eu já matei na minha vida? E não amar o nosso próximo, ter essa indiferença com o outro, é você matar alguém na tua vida. E aí a gente vai ver que João ele fala muito sobre amor, né, nas suas cartas e também no Evangelho. João, ele diz o seguinte, em um dos seus escritos, que se você não ama, se você não sabe amar, é porque você não sabe quem é Deus, porque Deus, ele é amor. E isso é muito profundo, né? Porque a gente pode saber a Bíblia de cor e salteado, mas se a gente não souber amar, se a gente não souber amar o outro, de fato nós não conhecemos Deus. E eu fiquei me perguntando, será que eu conheço Deus o suficiente para poder amar o outro? Porque às vezes eu acho que eu não sei, eu não conheço Deus. Eu não conheço Deus que me salvou, porque tem vezes que eu não consigo amar outras pessoas. E eu sei que não foi para isso que Ele nos chamou, me chamou. E pegando, né, esse gancho de amor e de setorização, quantas são as vezes que a gente coloca o amor de Deus dentro de uma caixinha, né? Ou esse amor que a gente acredita que vem de Deus dentro de uma caixinha, e a gente é capaz, de como Jesus falou aqui, amar determinadas pessoas. E ao mesmo tempo que eu sou capaz de amar determinadas pessoas, eu posso desejar que o mundo se exploda.
E não é isso, porque Jesus é totalidade, não é parcial. Então, nós também não podemos ser parciais. E nós somos parciais muitas das vezes, né, nessa setorização de amor, nessa distribuição de ódio, de raiva, porque a gente tem medo. E medo de quê? Medo de perder o controle. O amor que Cristo nos convida a amar é um amor que ele realmente não está sob o nosso controle. Então, quando eu recebo algo negativo e eu dou a outra face, não é porque eu sou idiota, tá? É porque eu tô tirando, muitas das vezes, daquele agressor o poder que ele tem sobre mim. E eu mostro a ele com amor de que, independente do que ele faça, ele não vai me afetar. Eu não vou revidar. Eu não vou ser como ele, porque eu sou diferente, porque eu tenho a Cristo. E aí, muitas das vezes, o que acontece é a gente tem medo das nossas ações de amor e as reações que vamos receber. Então, a gente não tem o controle. Então, a questão do controle, ele é muito ligado ao ego, né? Então, a gente quer estar controlando tudo. E quando a gente não tem controle, a gente não consegue vislumbrar aquilo que pode acontecer, a gente tem medo. Só que João também vai dizer que o verdadeiro amor, que é Cristo, lança fora todo o medo. E, de novo, ele nos convida a amar uns aos outros. Então, o amor, ele está relacionado, sim, ao medo. Medo de perder o controle, medo de você ser subjugado a alguém, medo de você passar por situações que você não quer. Você não quer matar a sua carne, né? Mas nós somos seres espirituais também. E nós fomos convidados a amar como Cristo amou. Amar é sobre Cristo, né? Como falamos desde o início. Se eu estou em Cristo, eu tenho que transparecer o amor de Cristo. Agora, se eu estou com Cristo, eu ando com Ele, eu sou parte da galera dele, de fato eu não vou transparecer quem Ele é. Porque as pessoas, elas têm que olhar para você, elas têm que olhar para mim e ver a Cristo. Porque isso é estar nele, não com Ele. Muitas das vezes a gente acha que está em Cristo, mas só estamos com Ele. A gente curte um momento com Ele, mas não estamos dispostos a desfrutar da sua totalidade, de quem Ele é. Porque, né, a gente volta na questão do medo. A gente tem medo de não ter as nossas expectativas alcançadas, sendo que em Cristo somos mais que vencedores, que em Cristo somos salvos, que em Cristo nós temos liberdade. E tudo isso foi conquistado através da cruz e do amor dele dispensado por nós. E o amor, ele é um fruto, tá? A gente vai ver isso quando a gente fala do fruto do Espírito. Então, ele pode ser desenvolvido, né? Ele aparece se estamos em Cristo, através do Espírito Santo, mas ele também pode ser aperfeiçoado. Em João, a gente também vai ler isso. Então, não é porque a gente aceitou a Jesus, que o amor dele veio sobre a nossa vida, que está por completo. Não é isso. O amor, ele pode ser desenvolvido e ele pode ser aperfeiçoado em Deus. E João, inclusive, diz que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós quando amamos uns aos outros. Paulo, em sua carta aos Efésios, ele ora pelos santos. Quem são os santos? Aqueles que são separados, aqueles que já aceitaram a Jesus e o reconhecem como único Senhor e Salvador. Então, ele ora por mim e por você. E olha que interessante aquilo que ele vai falar. Está em Efésios 3, 17 e 21. Aqui Paulo vai dizer o seguinte, ó. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conheçam o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, aqui ele está orando para que a gente possa entender, de fato, o amor de Deus. Então, a gente vê que é um amor que realmente a gente não tem noção, porque ele vai falar de profundidade, de altura, de largura. E duas coisas que ele falou. Ele orava para que a gente tivesse alicerçados e arraigados. O que isso quer dizer? Que nada pudesse nos abalar. Nada do nosso entorno, nada que as pessoas fizessem, nada que nenhuma circunstância pudesse atingir quem nós somos como cristãos. A nossa identidade em Cristo, a nossa identidade arraigada no seu amor. Então, o amor é o nosso alicerce. E será que a gente realmente tem se alicerçado no amor de Cristo, entendido esse amor, essa largura, essa profundidade, essa altura? A gente tem se aprofundado, porque depende muito da gente também, né? Um exercício físico, por exemplo, não é só o peso que eu pego,
Mas eu tenho que pegar, se eu não pegar, ele vai continuar lá. Que é o que resume a minha vida fitness. Tá lá a academia e eu tô aqui. Então, nada acontece. Só vai acontecer se eu também der um passo. Então, o nosso amor, ele é exercitado se a gente também der os nossos passos, as nossas atitudes de amor. E para finalizar, eu queria ler com vocês, de uma forma diferente, o texto áureo sobre amor que a gente conhece na Bíblia, que está em 1 Coríntios 13. E como a gente vai ler diferente? Para a gente entender como Cristo, ele é amor, eu queria que a gente trocasse a palavra amor e a gente colocasse Jesus. Então, eu vou ler com vocês. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver Jesus, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver Jesus, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver Jesus, nada disso me valerá. Jesus é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí, para o final, no versículo 13, diz o seguinte: assim permaneçam agora os três, a fé, a esperança e o amor. Nesse caso, Jesus. E o maior deles, porém, é Jesus. E aí eu queria que você parasse para analisar o seguinte. A gente já sabe que Jesus, ele é o próprio amor. Será que podemos trocar essa parte pelo nosso nome? Será que eu posso dizer que a Silvinha é paciente e bondosa? Que ela não inveja? Que ela não se alegra com a injustiça? Será que eu posso dizer que ela não se orgulha, que ela não se vangloria? Pensa nisso. Troca o amor aqui pelo teu nome. E o que eu queria deixar para vocês é que, por mais que pareça muito difícil, a gente foi chamado para isso. Para amar como Jesus amou. Amar o nosso inimigo, amar quem nos persegue. Porque é assim que a gente vai mostrar que somos seus discípulos. Porque é um amor que não é interesseiro. Não é um amor egocêntrico, narcísico. É um amor que fala muito mais sobre ele do que sobre nós. É de fato que a gente diminua, que ele cresça, que a nossa carne fique subjugada para que o nome dele possa ser exaltado. Então, nós precisamos amar de fato como Jesus amou. Esse amor desinteressado, capaz de gerar em nós um sentimento de salvação pelas pessoas que nos oprimem. Aquelas pessoas que nos fazem mal. E que esse amor, ele possa revolucionar a sua vida, a sua história e das pessoas que te cercam. Então, eu me convido e te convido a amar como Jesus amou. Essa foi a aula de hoje. Beijo, tchau, tchau.